Eu trouxe aqui uma projeção que eu vou tentar pilotar aqui. Não precisa. E a ideia é justamente fazer uma apresentação mais geral sobre esse tema, né, que está colocado aí como introdução, e depois, se houver interesse, a gente fazer uma conversa sobre o que a gente vai colocar. Então, o título da nossa exposição é Crise do Capital, Precarização do Trabalho e as repercussões para a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Inicialmente, a gente tem que pensar como é que surge, né, essa discussão sobre a crise do capital. Na verdade, o capitalismo tem crises constantes, né? E dizem até que tem uma certa periodicidade essa crise. E essa crise acontece do ponto de vista do capital quando a acumulação capitalista começa a ter dificuldade, começa a diminuir a taxa de lucro. E aí a gente vai fazer aqui uma pequena resgate, né, dessa trajetória, de como é que o capitalismo se desenvolveu nos últimos 50 anos. A gente pode dizer que houve um período que foi chamado Idade de Ouro do capitalismo, né, que logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde houve uma situação de possibilidade de crescimento da produção com uma certa distribuição de renda, né, e que levou à possibilidade de existir em vários países do mundo o que ficou chamado depois como o estado de bem-estar social, né? Países como a Inglaterra, a França, em certo sentido a Alemanha, países escandinavos, onde houve essa possibilidade dos países, dos chamados estados de bem-estar social, existirem a partir da luta dos trabalhadores na sua negociação com os empresários, né, e a garantia de certos direitos fundamentais, entre eles o pleno emprego. Isso é uma característica que foi marcante nos estados de bem-estar social de vários países, especialmente os países escandinavos. E essa conquista do estado de bem-estar social foi algo que levou em conta a correlação de forças entre capital e trabalho, em um momento, inclusive, em que os trabalhadores conseguiram se organizar para conquistar uma série de direitos sociais e políticos. Essa situação levou a que o Estado assumisse uma série de papéis, né, do ponto de vista das políticas. E, de uma certa forma, isso vai ser atacado quando se constata a existência de uma crise de acumulação que está relacionada de alguma forma com a crise do petróleo dos anos 70, mas que basicamente está relacionada com uma situação em que os trabalhadores, particularmente em países do primeiro mundo, começaram a conquistar a possibilidade de controlar os processos produtivos. Ou seja, o que ficou sendo chamado e conhecido como democracia industrial. Quer dizer, os trabalhadores conseguiram se organizar de tal forma nos ambientes e nas fábricas que eles estavam conseguindo controlar os processos de produção em função dos seus interesses. Isso começou a atingir o lucro do capital. E, de uma certa forma, uma série de argumentos que foram colocados faziam com que se fizesse pensar que essa crise de acumulação tinha relação com o gasto muito intenso do Estado nas políticas de bem-estar social. Então, essa explicação, que foi uma explicação forjada, né, ainda no segundo momento de pós-guerra, nos anos 40, através de uma série de estudiosos que defendiam o interesse do capital, e que foi o alimento que deu origem, quer dizer, foi a formulação ideológica que deu origem depois ao Estado chamado Estado neoliberal, onde o papel do Estado é cada vez considerado desimportante e tudo que o Estado pode fazer é repassado para o mercado. Então tudo, de uma certa forma, vira mercadoria. Porque a gente tem consciência, né, de que para o capitalismo é fundamental ampliar mercados e criar necessidade de consumo, coisa que inclusive aconteceu no Brasil recentemente, né?
E aí o que o capital faz para contornar, entre aspas, essa crise? Já que a crise ela é uma crise cíclica, né? Enquanto estiver essa situação de exploração da força de trabalho e do mais valor, vai haver essa crise. Então, para tentar contornar essa situação, o capitalismo e o capital se articulam com uma série de realidades que estão acontecendo nesse momento e que tem a ver com as novas tecnologias, com a situação das condições de trabalho, que ficaram sendo conhecidas, grosso modo, com o nome de reestruturação produtiva. Isso acontece particularmente nos países do capitalismo central, a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, que essa situação se desenvolve. Junto com essa ideia da reestruturação produtiva, a gente tem a flexibilização do consumo da força de trabalho, ou seja, os vínculos de trabalho são cada vez mais frouxos, a precarização das condições, os direitos trabalhistas são cada vez mais não aceitos ou não são mais colocados em prática. E tudo isso leva a uma situação que substitui a forma de produção fordista-taylorista, que predominava até aquele momento, por uma nova forma de produção que foi extraída da experiência toyotista. Então, o fordismo, o taylorismo vai sendo substituído gradativamente pelo toyotismo. Junto com isso, a crítica que já existia ao papel do Estado leva a que se discuta a necessidade de que uma série de ações do Estado seja transferida para o mercado. Então, quem tem dinheiro consegue atingir esse direito, quem não tem não consegue, e junto com isso é um ataque ao fundo público, ou seja, a toda a possibilidade de contribuição que os trabalhadores tinham em relação à previdência social, à saúde pública, vai sendo colocado também como alvo de interesse do mercado. Não é à toa que aqui no Brasil, nos governos, mesmo o governo Lula, Dilma, houve toda uma perspectiva e um incentivo a haver, por exemplo, no caso da previdência social, do funcionalismo público, a sua privatização. Não sei se sabe, mas sob o governo Dilma, o salário hoje dos servidores federais tem um teto e se contribui para ter uma aposentadoria esse teto, e quem quiser uma aposentadoria maior do que esse teto tem que contribuir para a previdência privada. O que acontece com a questão do Estado mínimo? Quer dizer, isso já vem sendo gestado, como eu disse, por uma série de formulações de teóricos que auxiliam o interesse do capital. Friedrich Hayek é um dos primeiros nomes que formularam essa proposta do Estado neoliberal, e que no Brasil, como o Brasil é um país periférico, sempre acontece com um certo atraso. Essa situação se expressa no Brasil, no governo do Fernando Henrique Cardoso, através da chamada reforma gerencial do Estado. Então, não sei se vocês já leram sobre isso. O ministro que assumiu esse papel é o Luiz Carlos Bresser Pereira, que hoje parece que ficou com vergonha do que ele fez, e ele foi o ministro que foi responsável pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado. O que essa proposta traz? Traz como sugestão que o Estado deve ter uma eficiência, que a gestão do Estado deve ter uma eficiência, entendendo-se eficiência como fazer muito com pouco. Deve existir carreiras específicas do Estado, que são as Forças Armadas, o sistema arrecadador de impostos e os trabalhadores que atuam nas fronteiras do país, do ponto de vista da vigilância sanitária de fronteiras. Essas são as carreiras do Estado. As outras carreiras todas podem ser privatizadas. Por isso que começam a surgir as organizações sociais, na saúde, na educação, e que hoje são praticamente, assumiram espaço em toda a atividade do Estado brasileiro. Até presídios hoje podem ser gerenciados por organizações sociais. E a característica dessa forma de gestão é você obter resultado. Não interessa o processo, o negócio é ter resultado.
E esse resultado implica em atingir metas. Então isso é uma outra característica dessa reforma administrativa gerencialista. Isso está relacionado com tudo que a gente está vivendo hoje, né? Quer dizer, essa ideia da eficiência, de você fazer mais com menos, de uma certa forma repercute na PEC do fim do mundo. A gente já tinha o subfinanciamento das políticas sociais, né? O Sistema Único de Saúde é subfinanciado desde que ele foi criado, e nenhum governo, seja Fernando Henrique, Lula, Dilma, mexeu nisso. O SUS sempre foi subfinanciado, né? As políticas sociais também, de educação, de segurança, tiveram pouco financiamento. E de uma certa forma, essas questões estão hoje se expressando, seja pela reforma trabalhista, que a gente considera que é uma contra-reforma, porque acaba com o direito dos trabalhadores, seja pela lei da terceirização, né? Seja pela proposta de reforma ou de contra-reforma da Previdência, que o governo Temer não teve condição de implantar, né? Até porque provavelmente isso não estava interessando muito o capital, porque não sei se vocês têm acompanhado, existe hoje uma revisão dos benefícios que a Previdência Social gasta em termos de afastamento do trabalho, de os auxílios acidentes, os auxílios doença, né? E hoje está havendo uma revisão desses benefícios. E nos últimos 8 meses, essa revisão dos benefícios já levou a uma certa economia, vamos dizer assim, da Previdência Social, segundo alguns autores, de cerca de 10,5 bilhões de reais. Então, o que se imagina é que está havendo um enxugamento do gasto da Previdência para ela depois ser privatizada. Não sei se vocês lembram, mas no início dos anos 2000 já houve uma proposta de privatização do seguro de acidente de trabalho. Não prosperou naquela época justamente porque existia esse passivo econômico. E com essa revisão dos benefícios e das aposentadorias, né, o que se imagina é que vai haver uma grande economia de gasto da Previdência, e isso vai ficar interessante para o mercado assumir a Previdência. Não é à toa que não existe mais o Ministério da Previdência no Brasil, né? O Ministério da Previdência foi extinto, parte do papel do Ministério da Previdência foi para o Ministério da Fazenda, aí vocês veem o interesse financista, né, dessa proposta, e parte ficou no Ministério da Agricultura. E eu não vi o sindicalismo falar uma palavra sobre isso. Quer dizer, o Brasil acho que é o único país no mundo que não tem Ministério da Previdência ou alguma estrutura que atue nessa área. E o movimento sindical, que eu saiba, eu sou razoavelmente bem informado, né, não manifestou nenhum tipo de resistência a isso. E é bom que se diga que na época da proposta dos anos 2000, algumas centrais sindicais, inclusive, apostaram na possibilidade de criar mútuas e de atuar no seguro de acidente de trabalho. É bom que se diga isso. O que existe hoje, então, em termos do trabalho na atualidade? E o que alia, o que ele articula, né? Então a gente tem uma situação que é do trabalho altamente especializado, com alto nível de tecnologia, e tem também o trabalho até escravo, né? Então a gente considera que existe hoje uma queda do trabalho na indústria e um aumento do trabalho no setor de serviços, né? Isso é uma coisa mais ou menos homogênea no mundo todo, e o Brasil também está vivendo isso. Existe uma intensificação muito grande da chamada mais-valia relativa, né? Que é a obtenção do mais-valor em função da introdução de novas tecnologias e da intensificação do trabalho, com a robotização, com a informática, com a telemática. Isso exige, então, trabalhadores multifuncionais e policapacitados, né, com polivalência de funções. De uma certa forma, essa situação essa intensificação do trabalho, leva a uma administração que a gente tem costumado chamar de administração por estresse. E aí depois a professora Margarida vai falar, essa situação é o sopa no mel para o assédio, né? Assédio moral, assédio sexual e outros tipos de assédio.
Então essa ideia da chamada administração por pressão, que é a pressão para conseguir metas, é o grande pano de fundo dessa discussão do trabalho, né, tecnologizado, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, a gente tem um trabalho de precarização de vínculos, de baixa incorporação tecnológica, de jornadas extenuantes, com a obtenção do mais valor a partir da mais-valia absoluta, a extensão da jornada de trabalho. Isso também leva a vulnerabilidade, as pessoas se submetem a qualquer condição de trabalho, em função da possibilidade iminente do desemprego, né? E isso também é um prato cheio para o assédio. Ela vai até provavelmente falar alguns exemplos do que ela contou para a gente hoje, mais no final da tarde. Essa reestruturação produtiva, então, traz algumas consequências que vão implicar também na saúde dos trabalhadores, né? E hoje, particularmente, está implicada a questão da subjetividade, quer dizer, da nossa capacidade de desenvolver o nosso psiquismo, a nossa possibilidade de estar no mundo e nos relacionarmos com as outras pessoas, né? Então, essa situação da reestruturação produtiva vai no âmago dessa questão da construção da subjetividade, que a gente, grosso modo, constrói a nossa subjetividade em alguns momentos da nossa vida. Um primeiro momento é na família, um segundo momento é na escola, para quem tem escola, né? E o terceiro momento é no trabalho. E hoje, nas condições de trabalho, na organização do trabalho que impera no capitalismo, a gente tem essa chamada captura da subjetividade dos trabalhadores para atuar em função dos interesses do capital. Não é à toa que os trabalhadores hoje são chamados de colaboradores, né? São todos colaboradores. Ou seja, todos vestem a camisa da empresa. A contradição capital e trabalho foi decretada que não existe mais. A luta de classes também deixou de ser considerada, apesar de estar aí na nossa cara todo dia, né? E isso leva a uma situação em que as pessoas se tornam embotadas, que as pessoas se tornam descontentes no trabalho, né? Levando a uma situação de sofrimento mental. Essa reestruturação produtiva traz, inclusive, outras consequências. Uma delas é esse borramento entre o trabalho dentro e fora do ambiente de trabalho, né? Chamado home working, né? Que você leva coisas para fazer em casa, e aí você usa a energia elétrica que é sua, a tinta da sua impressora, né? E a empresa não está gastando nada com isso. Existe uma invasão do tempo livre, né? Que as pessoas, não sei se vocês sabem, mas a situação chegou a tal ponto de a empresa interferir na vida das pessoas, que a Volkswagen alemã, o sindicato dos trabalhadores da Volkswagen alemã, fez um contrato de trabalho no sentido de impedir que a empresa que dava para os trabalhadores aquele BlackBerry, né, para controlar a vida das pessoas, foi feito um contrato de negociação entre o sindicato e a empresa de que o BlackBerry só poderia ser ligado 1 hora depois do início da jornada de trabalho e teria que ser desligado 1 hora antes de terminar a jornada, porque os trabalhadores ficavam em função da empresa durante a madrugada toda. E isso acontece inclusive no setor saúde, né? Conversando com esses trabalhadores que a gente entrevistou, eles dizem que como gestores eles têm também um telefone que fica ligado o tempo todo e ele tem que estar disponível, né? Essa ideia de que todos têm que ser empreendedores, né? Todos somos potenciais capitalistas, essa ideia do capital humano, que nós temos que investir em nós mesmos, o Estado não vai te dar nada mais, né? Então você tem que ter o seu plano de saúde, você tem que fazer os MBAs da vida para poder concorrer, né? E a pejotização, ou seja, o trabalho como autônomo. Isso é ruim em todos os aspectos. Primeiro que o trabalhador que é autônomo, ele não se vincula a sindicato nenhum, né? Segundo que ele diminui a contribuição dele para a Previdência Social. Então isso vai refletir, inclusive, na situação do fundo público, né? E a possibilidade de que ele pode ser demitido a qualquer momento. Ele não tem nenhuma estabilidade, né? As outras formas de trabalho que são oferecidas hoje pelo capital são o trabalho em telemarketing, né, que é a situação de trabalho que mais cresce no Brasil,
que é um trabalho extremamente precarizado, né? Um trabalho degradado, tanto que eles trabalham em baias, né? Como se fosse baia de cavalo, cada trabalhador no seu espaço. E uma outra possibilidade de trabalho que o capitalismo oferece hoje é o trabalho de motofrete, que os trabalhadores são considerados também autônomos. Eles se dizem autônomos, inclusive, né? Não são autônomos coisa nenhuma. Eles são controlados o tempo todo pela entrega do produto, pelo rádio da empresa, pela meta que eles têm que bater, né? Eles consideram são autônomos porque eles têm o meio de trabalho, que é a motocicleta, que muitas vezes está empenhada porque não conseguiu pagar as prestações, né? Então essa autonomia é extremamente relativa. E outras formas de trabalho, o trabalho de tempo parcial, o trabalho hoje permitido, né? O trabalho intermitente e o trabalho escravo, que todo mundo já ouviu falar de alguma situação dessa, o trabalho de menores e assim por diante. Bom, para a gente ser mais rápido aqui, eu queria só levantar algumas questões que estão relacionadas com esse trabalho flexível, né? E isso está, inclusive, acontecendo no serviço público também. É o pagamento do procedimento, quer dizer, os municípios, quando faz um contrato de gestão, né, com uma empresa, uma organização social, por exemplo, o repasse de dinheiro vai se dar em função do número de procedimentos que você executa, né? Então isso interfere na qualidade do atendimento. O cumprimento de metas é a grande, né, cenoura na frente do cavalo. Competição entre os trabalhadores. Uma característica do toyotismo é que foi diminuído os níveis hierárquicos dentro da empresa. Então, foi criado o trabalho de ilhas, né, de produção, chamado trabalho semi-autônomo. Então, os trabalhadores passaram a ser os capatazes deles mesmos, porque a ilha de trabalho, ela também tem que bater meta. E se um trabalhador falta e o grupo não consegue bater a meta, no dia que ele vier trabalhar, ele vai ser execrado pelos colegas de trabalho. Isso é uma grande jogada, né, do capital. É uma forma de colocar o problema para os próprios trabalhadores resolverem a questão da produtividade. Um outro aspecto no serviço público é o nepotismo e o clientelismo, né? A gente, quando fez esse estudo, uma das grandes queixas dos trabalhadores era a desautorização que eles tinham quando existia alguém amigo do prefeito, amigo do vereador, que chegava na unidade de saúde e dizia: eu quero tomar vacina tal. Não, mas hoje não está aplicando, não interessa, eu conheço o vereador que quer tomar, né? Então isso desautoriza a gestão, desautoriza os trabalhadores. A perda de direitos trabalhistas está cada vez mais presente hoje, inclusive com essas novas leis das contra-reformas, as terceirizações, as quarteirizações, né? Até as quinteirizações. Hoje a professora Margarida falou disso, né? A instabilidade de vínculos e a precarização do trabalho. Então tudo isso leva a uma certa, eu já comentei isso aqui, né, a uma nova forma de fazer ou de trabalhar, né? Existem novas regras, novos tempos, novas exigências, novas realidades de trabalho. E isso passa a ser naturalizado pelos próprios trabalhadores. Quer dizer, a coisa é assim, não tem jeito. Se eu me insurgir, vou ser demitido, então vamos tocar o barco, né? E é uma situação imutável. Quer dizer, eu não vejo possibilidade, enquanto indivíduo, enquanto grupo de trabalho, de modificar essa realidade. Até porque os sindicatos hoje estão muito fragilizados, né? E a luta sindical seria fundamental para enfrentar essa realidade, né? E aí, eu vou pular isso aqui, a gente tem como reflexos, né, dessas realidades de trabalho uma dificuldade de atingir aquilo que alguns chamam de qualidade de vida no trabalho. Porque, no fundo, a qualidade de vida no trabalho está muito relacionada com a capacidade de controle que os trabalhadores têm sobre o seu próprio trabalho. Se essa capacidade de controle é cada vez mais perdida, né, a qualidade de vida também deixa de existir. E aí a gente tem essa situação que eu coloquei aqui, existe uma sensação de impotência, né, uma alienação da possibilidade de enfrentamento daquela realidade, um baixo controle, uma sobrecarga, às vezes uma subcarga de trabalho, né? Isso tem reflexos em alguns indicadores, como os níveis de absenteísmo,
o presentismo, que é o cara que vai trabalhar, mas não está nem aí, porque ele já não tem nenhum vínculo com aquele trabalho, nem emocional, nem afetivo, nada, né? As licenças médicas também são outro indicador desse mal-estar no trabalho. E a perda de interesse pelo que faz, né? E que vai se mostrar nessa situação que a gente está apontando aqui, em doenças que a gente chama mais ligadas aos aspectos psicossociais, né? Que tem como expressão maior a fadiga crônica em função do estresse crônico, porque o estresse, em determinado limite, ele é até saudável, ele é fisiológico, né? À medida em que esse estresse se exacerba, ele se torna patológico. Isso vai se refletir em doenças do coração, problemas psicoafetivos, sofrimento mental, depressão, burnout, uma série de sinais e sintomas que a Margarida provavelmente também vai comentar. Tudo isso está relacionado, e aumento inclusive de acidentes de trabalho, né? Existem dados, por exemplo, no caso da Petrobras, que mostra que os trabalhadores terceirizados sofrem mais acidente de trabalho, né, do que os trabalhadores da própria empresa. O que os trabalhadores propuseram, né, nesse estudo que a gente fez como tentativa de superação dessa realidade, né? Então eles colocaram algumas coisas interessantes. Por exemplo, a ideia de que o gestor do serviço de saúde tem que ser profissional. Ele não pode ser indicado pelo prefeito, pelo vereador, se é ginecologista da mulher do prefeito, não é por aí, né? Tem que haver uma democratização da gestão. Quer dizer, a forma como se gere a saúde no Brasil é autoritária. Os trabalhadores não têm possibilidade de discutir o seu próprio trabalho. O que a gente fez na metodologia do estudo, algumas oficinas com os trabalhadores em que eles eram instados a falar sobre o seu próprio trabalho. E foi muito interessante porque a gente colocou médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agente comunitário, tudo na mesma sala para conversar. E aí cada um colocou as suas questões e cobrando, inclusive, postura dos outros colegas de trabalho. Muitas vezes o médico, que às vezes é o grande vilão dessa história, né? Eles colocavam a necessidade de educação permanente, né, como uma política que existe, mas que não é colocada em prática. Colocar a possibilidade de espaço de troca de experiências, né, mas que não fosse para discutir questões administrativas, porque muitos deles falam, a gente tem as chamadas rodas de conversa, mas a gente discute o relatório que não chegou no horário, a falta do não sei o que não foi preenchido. Não é isso que a gente quer discutir. A gente quer discutir a situação de trabalho enquanto algo criativo, enquanto algo que desenvolve as nossas potencialidades, e não como algo que se assemelha a um aparelho de tortura que é o tripalho, né? O trabalho tem essa dupla dimensão. Ele pode ser algo extremamente desgastante para a nossa saúde, como pode ser algo extremamente protetor da nossa saúde, né? Finalmente, eles falavam muito dessa questão da horizontalização das relações de trabalho, né? Quer dizer, a possibilidade de não haver uma relação de mando ou hierarquia que subjuga as pessoas, que é uma coisa que provavelmente a própria Margarida vai comentar com vocês. E, finalmente, o reconhecimento do trabalho, seja pelos próprios companheiros de trabalho, seja pela gestão, seja pelo usuário. E, finalmente, eles colocavam essa questão mais objetiva, né? No caso do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, que existia na Prefeitura de Guarulhos, que era um serviço ligado à Secretaria da Administração, o que já é uma distorção, né? Quer dizer, é um serviço que está ali para controlar licença médica, controlar absenteísmo, quer dizer, não está preocupado com a saúde. É alguma coisa preocupada com o gasto da prefeitura em termos de problemas de saúde da população. Eles falavam muito da questão de organização para o local de trabalho, mas com ação sindical junto, né? Porque a reforma trabalhista propõe isso. Organizar um grupo para negociar com o empresário. Quer dizer, um grupo negociar com o empresário é mandar o bode cuidar da horta, né? Não tem nenhuma relação de possibilidade de negociação, né? Se o sindicato não estiver junto, inclusive, fica pior ainda, né? E a outra questão que eles colocavam é essa possibilidade de ser ouvido e propor coisas para interferir nos processos e relações de trabalho, né?
Tem várias coisas que eu poderia trazer depois, se vocês tiverem interesse, do próprio projeto, dos resultados da pesquisa.